Meu amigo vascaíno, Leila Pereira desembarcando no Rio de Janeiro em 2025. Notícias vindas do Conselho Deliberativo do Palmeiras dão conta que a empresária pode vir parar no Vasco, dependendo aí das eleições do Palmeiras que vão acontecer agora em novembro. Indícios muito fortes, segundo conselheiros do Palmeiras. Vamos falar aqui também de jogador pesado que pode desembarcar aqui no Rio de Janeiro para o próximo ano. E o seguinte, toda a preparação do Gigante da Colina para esse jogo contra o Botafogo, que é um jogo decisivo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Jogo que pode deixar o Vasco pertinho da Libertadores das Américas. O Vasco que vai contar aí com o retorno de 4 jogadores. E, meu amigo, o Vasco recebeu uma proposta da Roma, da Itália, por um jogador que vai ser difícil do Vasco segurar, hein? Isso mesmo, vai ser muito difícil aí. É muito dinheiro. O Vasco aí que parece que vai entrar em liquidação aí no final do ano, né? Muitos jogadores aí com indícios de deixar o Gigante da Colina. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo, pessoal. Galera, o Vasco está aí na fase final de preparação para o jogo contra o Botafogo. Laureano, quando que vai acontecer o jogo? Na próxima terça-feira, dia 5 às 21h30. E esse jogo pode colocar o Vasco da Gama ali no G7 já. Então o Vasco está levando esse jogo com muita dedicação ali, para o Vasco é uma decisão de campeonato. O Vasco que simplesmente vai contar com o retorno de 4 atletas ali importantíssimos, né? Que é o Coutinho, o Léo, o Vegetti e o Hugo Moura. Vegetti e Hugo Moura retomam a condição de titular, e eu creio também que o Léo vai fazer a dupla de zaga ali com o nosso bravo João Vitor, com Coutinho ficando como opção no banco de reservas. Então é o seguinte, o Botafogo está focado na Libertadores, é um momento que o Botafogo nunca viveu aí na sua história, e eu acho que o Vasco pode tirar proveito disso, apesar da final da Libertadores ser apenas no final do mês. E, meus amigos, essa situação aí de mercado da bola, de jogador retornando para o Vasco no próximo mês, de jogador saindo, tá dando o que falar nos bastidores do Vasco, né? Ontem a gente tomou conhecimento aí que jogadores como Capasso, Figueiredo, Aureliano, Galarza, Barros, né? O Zé Gabriel podem retornar e vão retornar, vão se reapresentar ao Vasco agora em dezembro. E o seguinte, meus amigos, o Vasco também com essa situação aí de propostas na mesa. Vocês sabem aí que tem a situação do menino Ryan, né? O Ryan podendo deixar o Vasco tem uma proposta da Fiorentina que a gente tomou conhecimento que é muito melhor do que a proposta do grupo do John Textor, né? O Vasco ali com uma proposta de 12 milhões de euros pelo Ryan, com mais, o Vasco vai ficar com 20% aí dos direitos federativos do Ryan. Surgiram informações também
ontem sobre essa situação do Hugo Moura. A gente foi atrás dessa situação do Hugo Moura e o Vasco ainda não fez o depósito, o Vasco não fez o Pix aí para o Atlético Paranaense, cerca de 10 milhões. Então o Hugo Moura só vai ser do Vasco se o Vasco pagar. O Fluminense buscou realmente aí saber sobre o jogador, né? E o Hugo Moura aí, se o Vasco tiver que comprar o Hugo Moura, dificilmente o Vasco vai ter dinheiro para poder trazer o Hugo Moura, certo? Então assim, é uma situação muito complexa, mas a gente pode ter um alívio aí que a gente vai falar, um acordo salvador que a gente vai falar no final do vídeo. E tem mais uma situação muito importante para poder passar para vocês. Informação que veio lá do BTB Esporte no dia de ontem é que chegou uma proposta ao Vasco da Gama por Lucas Piton, 50 milhões de reais pelo jogador Piton, vindo da Roma da Itália. Então, tipo assim, muitos jogadores importantes podendo deixar o Vasco da Gama e, conforme eu falei na live de ontem, a gente fica ansioso por conta dessa situação também de renovação de contrato do Vegete e do Léo Jardim, que terminam aí no final do ano. Agora, pessoal, saiu mais uma vez uma notícia vinda de dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, alguns conselheiros dizendo que, dependendo do resultado das eleições do Palmeiras, a Leila simplesmente poderia aparecer aqui no Vasco da Gama. Acusações fortes aí de conselheiros de oposição do Palmeiras dão conta que ela e o esposo dela, o seu Lamarca, estariam com a cabeça aqui no Vasco da Gama. Então é o seguinte, né, essa situação tem sempre picotado aí nos bastidores do Vasco a chegada da Leila. Se comenta aí no projeto Libertadores 2025, muito se falando de um jogador pesado para iniciar esse projeto aí, como o Roger Guedes, né? Então assim, vamos aguardar e ficar atento a essa situação, porque essa situação pode ter um final feliz aí para a torcida do Vasco. Laureano, eu não acredito. A situação é a seguinte, pessoal, notícia que vem de jornalista, a gente fica meio assim. Agora, uma notícia que vem de dentro da cúpula do Palmeiras, de dentro aí do Conselho Deliberativo do Palmeiras, é para a gente pensar, é para a gente refletir. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!